Muito bem, queridos. Então, nesse vídeo, eu não vou reagir ao Iago Martins, tá? Como eu fiz no outro vídeo, mas eu vou reagir à reação de vocês aqui nos comentários. Então, esse vai ser o primeiro vídeo, não sei se talvez possa ter parte 2, parte 3, enfim, reagindo aos comentários e respondendo algumas perguntas, algumas questões aqui que vocês colocaram de forma excelente, tá? Então, vamos lá. Então, eu separei aqui alguns comentários, tá? Um comentário aqui muito interessante do Irônio, o Ironi Oliveira. Ironi Oliveira. Diz assim: o sábado de Gálatas não é o sábado de Êxodo 20, não é sombra, e sim um dos 10 mandamentos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando o Novo Testamento ele cita a questão de dias que nós não precisamos guardar, ou que o sábado era uma sombra de coisas futuras, né? Ele está dizendo que ele está se tratando de outros dias e não o sábado do sétimo dia. Por quê? Porque no Antigo Testamento existiam outros dias que eram chamados de sábado também. Como, por exemplo, o dia da expiação, em Levítico 16. O dia da expiação, que não necessariamente cairia num sétimo dia, né? Ele é chamado de sábado, tá? Então, toda a festividade judaica ali, né? Que eles tinham que cessar de trabalhar era chamado de sábado. Então, sábado não é só o sábado do sétimo dia semanal. Outras festividades que eram anuais, aconteciam uma vez por ano e não necessariamente caía no sétimo dia, também era chamado sábado. Então, tem gente que faz essa separação. Tem o sábado moral dos 10 mandamentos e o sábado cerimonial, que seriam essas festividades que realmente acabou na cruz, né? Então, aí tem muita gente que fala, não, que acabou na cruz, que a Bíblia fala que a gente não deve guardar de dias, são esses sábados cerimoniais, das festividades, que agora não tem mais o templo em Israel, né? Isso daí Cristo aboliu, mas não o sábado dos 10 mandamentos, que é lei moral e tudo mais. Eu tenho bastante problema com esse tipo de argumento, tá? Por vários motivos, tá? Então vamos lá, vou explicar aqui o motivo por qual eu não concordo com essa argumentação. Primeiro motivo, tá? Quando a gente fala de algo que permanece, por exemplo, existem coisas que permanecem na antiga aliança, então a gente separa, tem coisas que não permanecem, tem coisas que permanecem. A gente cai num problema que é o seguinte: Cristo falou o seguinte, em Mateus 5,17. Ele disse assim: olha, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para cumprir. Qualquer um de vocês, ele fala, né, que nós devemos guardar todos os mandamentos, devemos ser mais fiéis que os fariseus, etc. Então, o que acontece? Cristo, ele disse que não veio abolir nada. Ele não disse assim, não vim abolir nada dos 10 mandamentos. Ele fala lei e profetas. O que é lei e profetas? A lei, né, ali a gente pode compreender como 5 livros, né, que são reconhecidos ali pela igreja ali como livros mosaicos e tudo mais, né? E os profetas, que seriam o restante do Antigo Testamento. Então, Jesus está falando tudo do Antigo Testamento. Ele não veio abolir. Ele não está falando lei moral, lei cerimonial. Nem a lei moral, nem a lei cerimonial ele veio abolir. Aí você fala, Andreas, mas então a gente tem que fazer circuncisão, a gente tem que matar cordeiro, porque isso está na lei, ele não veio abolir, então a gente tem que fazer. Então, o que acontece? Quando Cristo vem, os princípios das ordens divinas são aprimorados, né? Então, o que acontece? Tanto na lei que você chama de moral, quanto na lei cerimonial. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Se eu perguntar para você, circuncisão foi abolida? Você vai falar, claro que foi, nenhum cristão faz circuncisão. Então, a gente pode dizer que foi abolida num sentido e que não foi abolida em outro. Então, por exemplo, Paulo fala que o cristão deve ser circuncidado no coração. Né? É a circuncisão do coração. E ele fala, não mais a da carne, mas a do coração. Então, quer dizer, o que mudou? A gente tem que ser circuncidado. Né? Mas o que muda é a forma. No Antigo Testamento, a circuncisão deveria ser feita também na carne, né? No corpo. Mas agora ele falou, não precisa mais no corpo, mas no coração tem que ser circuncidado. Então, se alguém te perguntar, a circuncisão foi abolida?
Não, a circuncisão, nós devemos ser circuncidados. O que mudou foi a forma de se circuncidar. Agora é somente no coração. Então, o que mudou foi a forma. Vou dar um outro exemplo. O sacrifício foi abolido? Que é a lei cerimonial, que se chama? Sim e não. Por quê? Porque a gente não mata mais cordeiro, mas o sacrifício, Jesus fez o sacrifício, que é o nosso sacrifício. Ele, em Romanos 12, fala que nós devemos oferecer nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Quer dizer, o sacrifício não acabou. O que mudou é a forma do sacrifício. Então, o sacrifício não vai matar mais cordeiro, não vai matar, né? Fazer aqueles rituais. Mas você deve sacrificar o seu corpo, sua própria vontade, negar o seu próprio eu. E isso é o teu culto racional. E o sacrifício de Cristo na cruz é o nosso sacrifício cristão. Intercessão. Ah, não, Andrés, não precisa mais de sacerdote para fazer intercessão no santuário, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, o que foi abolido não foi o sacerdócio continua. A Bíblia fala que nós somos o quê? Todos nós cristãos somos sacerdotes, né? Devemos ser sacerdotes, sacerdócio santo. Todos nós somos convocados. Então, o sacerdócio continua. Cristo é nosso sumo sacerdote, ele continua fazendo intercessão. O templo acabou? Sim e não. Né? O templo não tem no céu, que a Bíblia fala, o santuário celestial. A Bíblia não fala que nós somos, a igreja, nós, pessoas, somos o templo vivo de Deus que anda no mundo? Então, quer dizer, o templo não foi abolido, mas aquele templo lá onde era feito o sacrifício, sim. Então, assim, você tem que entender o seguinte: quando Cristo veio falou assim, eu não vim abolir a lei, ele não veio abolir sacrifício, não veio abolir a circuncisão, não veio abolir o sacerdócio, não veio abolir o templo, não veio abolir o sábado. O que Jesus qual que é a abolição de Jesus? É a forma dessas coisas. Como Paulo fala em Gálatas 3, olha, a lei foi dada, né, depois de Abraão, tá, para os israelitas, com o objetivo que chegaria ao fim. Quando Cristo viesse, esquece aquela lei que foi dada, a lei mosaica, né? Mas não significa que os princípios daquela lei foram jogados fora. Deus é o mesmo. O que mudou foi a forma. É igual uma criança, né? Você pensa assim, ó, a criança, quando ela é bebezinha, ela papa, comidinha, papinha. Depois ela come arroz e feijão, depois ela vai comendo coisas mais complexas. O que é abolido na vida da criança não é a comida continua, a essência, ela tem que comer para se manter. Mas o que acontece? Né? A forma muda. Antes era papinha, depois arroz e feijão, depois, sabe? Para cada etapa da vida dela. Então, a gente tem que entender a lei nesse sentido. A lei mosaica era como se fosse uma papinha. Paulo compara mesmo isso, né? Agora a gente tem alimento sólido, né? Então, quer dizer, o templo continua existindo, mas não é o templo naquela forma antiga. O sacrifício continua, mas não é aquele sacrifício de cordeiro. A circuncisão continua, mas não é da carne. E aí entra o sábado, que é um dos princípios, né? Inclusive encontrados em Gênesis, antes do pecado. Né? Então, a nossa pergunta não é fazer essa separação. Ah, mas é sábado cerimonial, não continua. Sábado moral continua porque é dos 10 mandamentos. A nossa pergunta é o seguinte: tá, como que é o sábado cristão? O que é o sábado cristão? Entende? E para isso, tá? O que a gente pode pensar? Bom, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem alguns exemplos dentro do Novo Testamento, né? Então, no Novo Testamento, a gente encontra Jesus, né? Por exemplo, curando, né? A gente encontra Paulo também evangelizando. Depois eu já vou entrar nessa questão, porque tem muita gente que fala, não, Paulo nunca guardou o sábado, etc. Tá? E a gente vai observar que quando Jesus vinha, você veja, Jesus não poderia ter transgredido nada da lei. Certo? Vocês concordam? Mas os judeus acusavam ele de estar transgredindo o sábado. Não só o sábado, um monte de outros mandamentos. Então, assim, o sábado, da forma judaica, como era feita, né? Realmente, talvez Jesus estivesse transgredindo. Oh, Jesus transgrediu o sábado. Oh, tá falando que Jesus pecou. Não, eu estou falando da forma judaica. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando Cristo vem e fala assim, olha, eu não vim abolir a lei e os profetas, ele começa a
dar ordens que, em algumas, elas ampliam as leis judaicas, em outras, elas anulam a lei judaica. Aí você fala, nossa, mas como que Cristo pode ter feito isso? Então ele ia ser um pecador. Não, porque a própria lei judaica dizia que quando o Messias viesse, as coisas mudariam. Em cada aliança que você vê no Antigo Testamento, leis mudam. Hebreus fala que, quando Cristo veio, né, leis mudaram. A letra da lei, não o princípio continua o mesmo, né, mas a letra muda. Né? Por exemplo, como eu falei para vocês, hoje a gente não mata mais cordeiro. Como a lei pedia. Hoje, na lei de Deus, a gente não mata mais cordeiro, não deve fazer isso. Entendeu? Então a lei mudou, mas o princípio é o mesmo. O princípio não mudou. Entendeu? Então o princípio do sacrifício para você obter salvação, ele permanece. Né? Mas a forma muda. Né? Então, assim, eu vou dar vários exemplos. Por exemplo, Mateus 19 é um texto excelente para a gente entender isso. Os fariseus chegam para Jesus e falam, é lícito divorciar? Você pode se divorciar? Por quê? Eles queriam pegar Jesus, é claro, né? E Jesus fala, olha, o que diz na palavra de Deus, né? Não diz que o homem e mulher que se juntem, ele está falando lá de Gênesis. E aí eu vou chegar para vocês entenderem como eu entendo essa questão de como que a gente deve guardar o sábado cristão, tá? Então, Jesus aponta para Gênesis e fala o seguinte, ele usa Gênesis para falar, olha, Deus uniu homem e mulher, então o homem não deveria separar, porque Deus é maior que o homem, né? Se Deus uniu, como é que um homem que é inferior vai separar? Jesus foi muito esperto na resposta, né? Daí eles falam, mas na lei mosaica diz que pode se divorciar. Né? Então o que eles estavam querendo? Jogar Jesus contra a lei. Tá? E aí Jesus fala, olha, pois isso aconteceu por causa do coração duro de vocês, mas não era para ser assim. Ou seja, não era vontade de Deus dar uma lei que podia se divorciar. Isso foi dado por causa do coração duro de vocês. Ou seja, ele está dizendo que a lei mosaica, muitas coisas da lei mosaica foi dada num contexto em que, infelizmente, tinha que ser aquilo, sabe? Deus não estava conseguindo o ideal que ele queria porque o povo era rebelde. Então, assim, vamos dizer, por conta disso foi permitido, entendeu? Igual a poligamia. Se você for ver, a poligamia também é diferente do princípio divino de dois serem uma só carne. Em Gênesis não fala para várias mulheres serem uma carne com um homem, é uma só com um homem. A poligamia veio depois, foi uma deturpação. Só que você tem vários textos mosaicos falando da poligamia, né? Assim, como se fosse algo permitido mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, Jesus, ele está colocando a ordem de Deus, o mandamento de Deus, num patamar muito mais elevado. Então, ele está dizendo assim, em Moisés, vocês podem se divorciar. Em Moisés, né, pode ter poligamia. Em Moisés, é isso. Mas eu estou colocando um princípio agora que vem lá do Éden. Esqueçam Moisés. O princípio é o seguinte, homem e mulher, uma só carne. Né? Então, ele está dando a base do casamento monogâmico. Né? Entendeu? Então, ou seja, com essa base que Cristo coloca, as outras coisas, elas se tornam antiquadas. Quer dizer, entende? Então, com Cristo, ele fala, olha, aqui não se pode divorciar. É muito mais difícil. Cristo eleva o mandamento da fidelidade conjugal a um nível que até mesmo os fariseus falam ali, nossa, então nem vale a pena casar, né? Então, né? É engraçado que ele fala, então, quem que em sã consciência vai casar? Nossa, isso é muito difícil e tal, porque daí você não pode descasar. Daí Jesus fala, pois mas... né? Então, assim, o que eu estou querendo explicar aqui para vocês? Cristo, aí você pergunta, Cristo aboliu o casamento? Sim e não. Ele aboliu a forma mosaica do casamento. E ele elevou o casamento na sua forma edênica. Então, para Cristo, a forma correta do casamento é a forma edênica, do mundo sem pecado. E não a forma pós-pecado, com poligamia, com divórcio e tudo mais. Tá? Aí, bom, vocês entenderam? Então, quando Cristo fala não vim abolir a lei, mas cumprir, tem muitas leis que ele pega e
você vai ter que escolher ou obedece a Cristo ou Moisés. Moisés fala que pode divorciar, Cristo fala que não. São duas leis diferentes. Ah, mas porque Cristo está quebrando a lei? Não, não, por quê? Porque o próprio Antigo Testamento fala sobre a mudança de lei, que haveria uma mudança de lei. Então, Cristo está cumprindo o que a lei e os profetas disseram, que ele viria para elevar os mandamentos de Deus, não para rebaixar. E muitos mandamentos, eles deixam, né? Na verdade, Paulo fala que todos, né? Agora você tem que olhar para Cristo, o que Cristo está ensinando. É mais valioso do que Moisés ensinou, né? É como se Cristo fosse um Moisés 2.0. Joga fora o antigo e fica com o novo. Vários textos bíblicos falam sobre isso, que a aliança mosaica, ela acabou, né? Ela se encerrou, mas os princípios que estão ali, Cristo elevou esses princípios. Porque Deus é o mesmo, não é um Deus de Moisés e um Deus de Jesus, é o mesmo Deus. Só que por que são leis diferentes? Por quê? Porque foi, como Jesus falou, foi dada uma lei no tempo mosaico por causa da condição que eles estavam, né? Enquanto agora com Cristo, Cristo elevou, né? Etc. Tá certo? Então, eu demorei um pouco para responder essa pergunta, mas talvez ajude, né? Então, talvez a forma mais plausível de você defender a guarda do sábado como descanso em um dia é justamente entender se Cristo está olhando para o Éden como as coisas devem ser feitas, você olha o que é o sábado cristão. Você não deve olhar para o que Moisés falou do sábado, mas para o que Deus falou lá no Éden. O que é o sábado edênico? Primeiro, sábado edênico, tem muita gente que fala, mas o sábado é o descanso em Cristo. É verdade, está em Hebreus 4. Mas, ora, no Éden, no relato do Éden, Adão e Eva lá, né, no relato, eles já não estavam com Deus na plenitude espiritual que nós não temos, e mesmo tendo essa plenitude, esse descanso em Deus maravilhoso, ainda assim era um dia de descanso, né? Entendeu? Era um dia entre 7. Então, quer dizer, se era importante para eles lá, para nós não vai ser? Né? Se o casamento, o parâmetro para o casamento é o que Deus deu no Éden, que é o casamento monogâmico, com fidelidade, sem divórcio, né? Se Cristo está apontando para o Éden como as coisas devem ser feitas, o sábado também não deveria ser olhado? O Éden não é um dia específico? Né? Então, é por isso que é aí que mora o argumento plausível. Agora, se eu usar, vamos guardar o sábado porque está nos 10 mandamentos. Aí, os 10 mandamentos foram dados dentro da aliança mosaica, aí é fácil de você refutar, porque você fala, você está colocando a tua prática cristã em algo mosaico, sendo que a própria Bíblia fala que o que é mosaico passou, entendeu? Então, você tem que colocar a tua a justificativa da tua prática dentro do Éden, fora da aliança mosaica. Então, você tem que olhar no Novo Testamento, o que é o Novo Testamento ali? Qual que é a prática de Cristo e dos apóstolos? Né? E no Éden, como que foi feito? Aí você tem um parâmetro, tá? Então, esse vídeo, né, a gente falou sobre esse comentário. O sábado de Gálatas não é o sábado de Êxodo 20, né? Eu discordo. E exatamente o Gálatas 4, quando fala que nós não devemos guardar dias, meses, festas e anos, ele está falando, inclusive do sábado do sétimo dia, tudo que tem referência a guardar dias dentro da aliança mosaica, naquela forma mosaica, porque em Gálatas 3 ele está falando da aliança mosaica e ele está combatendo, né, a gente permanecer naquela forma mosaica de fazer as coisas, inclusive com dias de guarda. Tá? Porém, o mesmo Paulo fala em Romanos 14, depois quando ele vai falar sobre dias de guarda, né, ele não condena quem guarda um dia, né? Então, Gálatas 4, quando fala o texto ali, para nós não guardarmos dias, meses, festas e anos, em Romanos 14, Paulo fala que tudo bem, daí você fala, olha, Paulo está se contradizendo. Não, é porque em Gálatas 4, o contexto ali, ele está falando justamente da lei mosaica, é só você ler Gálatas 3, né? Ele vai falar lá, olha, a lei foi dada 400 e tantos anos depois de Abraão, está falando de Moisés,
foi dada até que viesse Cristo. Depois que veio Cristo, a lei mosaica não tem mais. Então ele está falando da lei mosaica. Né? E a lei mosaica que ele pede para a gente não seguir mais, tem casamento, tem sacrifício, tem templo. Essas coisas quer dizer que você você não precisa mais? Quer dizer, você não precisa mais do sacrifício? Você não precisa mais da intercessão? Não, você precisa. Né? Só que não na forma mosaica. Então, esse texto não pode ser usado para abolir o princípio da lei. Abolir o sacrifício, o templo, né? A circuncisão do coração, o sábado, o amor ao próximo, que também a lei de Moisés falava. Ele não está falando para a gente abolir o princípio da lei, ele está falando para abolir a letra da lei mosaica, a forma. Ou seja, ele não quer mais que a gente obedeça a lei de Deus na forma mosaica, incluindo os dias de guarda. Né? Então, por isso que hoje o adventista ele não guarda o sábado de Moisés. Nunca guardou. Porque o sábado de Moisés é uma forma, né, que é uma forma muito mais fechada do que você vê no Novo Testamento, o sábado de uma forma mais aberta, mais evangelística, etc. Mas isso daí a gente pode conversar depois, tá? Enfim, então é isso, tá? Então o sábado de Gálatas não é o sábado desde o 20, discordo. É sim, desde o 20 dos 10 mandamentos, que foi dado lá na Aliança Mosaica. Não é sombra, é sombra. Por quê? O sábado ele é sombra tanto de um evento passado, a criação, quanto de um evento futuro. Porque ao lembrar do Éden, você lembra que o mundo está caído e que a gente vai voltar para a condição edênica. Né? É um retorno ao Éden. Então o sábado ele te faz, ele te aponta, ele é uma sombra do futuro. Né? E justamente por ser uma sombra, ele ainda não passou. Por quê? Porque o mundo perfeito nós não temos ainda. Né? Então, o sábado, enquanto ele me lembra desse mundo perfeito que não existe, desse Éden que não existe mais, enquanto eu estou no mundo de pecado, aí sim, né? Ele serve como sombra, ele está me apontando para a redenção final, para o Éden que foi perdido. Né? Então, ele continua sendo uma sombra do mundo perfeito que não existe. E como sombra, ele me aponta para a redenção. Né? Então, ele é uma sombra sim. Né? Ele é uma sombra sim, com certeza. Beleza, gente? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre outros temas. Aí o pessoal falou de Romanos 14, Colossenses 2,16, Gálatas 4 e vários outros temas muito, muito importantes para nós discutirmos aqui, tá? Então, deixem nos comentários também dúvidas, sugestões. Andreas, eu penso diferente de você, não tem problema nenhum, né? Se todo mundo pensa igual, tem alguém que não está pensando, então é importantíssimo que a gente pense diferente. Deixa aqui, né? E à medida do possível eu vou compartilhando os comentários de vocês. Vou separando alguns textos. Essa é a parte 1. Vamos ter outras partes. E aí eu vou comentando aí, respondendo os comentários de vocês, beleza?